Sejam bem-vindos. Vamos falar sobre 5 passos para se diferenciar no seu nicho. Sejam super bem-vindos. Olha a Paty. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar, deixa eu colocar o tema aqui. 5 passos para se diferenciar no seu nicho. Vamos conversar sobre esse nicho. Fixei aqui, gente. A Aninha tá aqui, que bom. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar, gente, sobre esse nicho. Quem aqui já tem um nicho bem definido? Me contem aí. Pra gente começar, eu quero começar explicando um pouco sobre esse nicho. Como definir. Vamos definir o nicho. Quem aqui já tem um nicho? Thay, boa noite. Boa noite pra todo mundo. Post, estou ouvindo. Ah, é. Onde tá? Tá arquivado. Tá. Sabe? Sabe ver arquivado? Vê aqui. Aqui, ó. Não, peraí, esse aqui é o meu. Quem aqui já tem um nicho, gente? Vamos entender melhor sobre o nicho. Nichos que mais monetizam, nichos que dão para serem mais escaláveis, que dão para vender para mais pessoas. Quais nichos já estão saturados? Quais os melhores nichos? Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre 5 passos para se diferenciar no seu nicho. A Paty, surpresa, meu nicho. Que legal, Paty. Eu espero que essa live te ajude a ter mais certeza sobre o seu nicho, tá? A gente vai conversar sobre isso. Olha, a Selma tá aqui. Que bom, Selma, ter você aqui comigo. Sejam muito bem-vindos. Vamos conversar aí sobre esses passos. Algumas dicas, né? Pra que você alcance essa diferenciação no seu nicho. Sejam muito bem-vindos. Ó, tivemos um tempinho. Gente, se você conhece alguém que tá começando a trazer seu produto aqui pro digital, ó, Ju, que bom. Team Ozy, tamo aqui, is in the house. Team Ozy is in the house, que bom, gente. Se você conhece alguém, corre, envia para essa pessoa, ó, clica aqui no aviãozinho, caminha para os seus amigos que tem comércio, que empreendem, que estão aqui no digital, que querem trabalhar a marca pessoal, porque hoje a gente vai falar sobre a marca pessoal, sobre como ter certeza sobre o seu nicho, mesmo como marca pessoal, e como escolher o nicho certo. A gente vai tratar disso aqui também, porque eu quero ajudar vocês. Olha a Jo! Jo, que bom que vocês estão aqui, gente. Eu adoro ver o Team Ozy aqui comigo. Fico super feliz. Vocês encaminharam, gente? Encaminha aí que eu vou começar. Pra gente começar logo o nosso conteúdo. Que hoje a gente vai falar muito sobre o que é esse tal de nicho, né, gente? Porque acaba que a gente já ouviu falar. Quem aqui sabe o que é o nicho? Me contem aqui. Mas não tenho certeza, né? Então primeiro a gente precisa entender um pouco sobre o que é esse nicho. O que é esse tal de público-alvo, se nicho é público-alvo, se nicho é persona ou não. A gente precisa entender qual mercado a gente está entrando, qual o melhor mercado, se ele realmente está condizendo com o nosso produto, porque não adianta a gente escolher um produto. Esse é o primeiro erro, é o grande erro, na verdade, das pessoas, é escolher o produto antes do nicho. Ó, muito difícil achar um nicho, e de fato é uma das grandes dificuldades. Eu quero ajudar vocês aqui nessa live hoje. Então vamos começar, gente? O maior erro das pessoas é escolher primeiro o produto e depois o nicho. Vim pra cá, de repente, aprender as técnicas de marketing, entender o branding ali, as técnicas de branding, sem entender antes pra quem que você vai conversar. Definir o nicho é entender com quem que você vai conversar. Senão, gente, você fica com aquela sensação de que você tá falando e as pessoas não estão interessadas. Vocês já viram isso? Da gente começar a falar algo ali que a gente tá super empolgado, algo que a gente adora, e a pessoa não tá tão interessada assim? É horrível.
é a pior coisa que existe quando a gente tá falando de uma coisa onde a gente tá super empolgado e a pessoa que a gente tá conversando não tá tão interessada assim. E isso acontece também nos negócios, isso acontece também aqui nas redes sociais. Então, por isso que é tão importante a gente entender bem sobre o nosso nicho. É muito importante a gente entender bem com quem que a gente está conversando. Até porque se a gente escolhe... Ó, adorei, Ju. Ninguém responde story. Exatamente. Às vezes a gente tá falando ali, põe uma enquete, tá super empolgado no assunto e ninguém responde. Às vezes é porque você tá falando com um produto certo no nicho errado ou vice-versa. Então é interessante a gente... alinhar isso. A Mila tá aqui, que bom, Mila, saudade. Vamos nos encontrar assim que der, assim que tudo liberar, que ficar tudo certo, né? Gente, então eu quero ajudar vocês hoje a definirem essa questão de nicho, por que nichar é importante. E uma das coisas mais difíceis que eu vejo é as pessoas terem que abrir mão de falar de vários outros assuntos que elas amam, que elas dominam, que elas provavelmente tem muito interesse e habilidade para ter que nichar, ter que se especializar. E essa é a primeira dor, gente. Nós somos múltiplos, todos nós temos infinitos assuntos que a gente tem interesse. Ó, a Raquel tá aqui. Que bom ter você aqui, Rachel. E nós temos múltiplos interesses, nós somos múltiplos, gente. Se você tá aí do outro lado e tá assim, Ju, eu tenho muita dificuldade de nichar, porque eu tenho vários assuntos que eu quero conversar. Tem muita coisa, tem muitas habilidades, muitas coisas que eu gosto de fazer e que eu queria trazer aqui pra internet. E aí a pessoa fica com essa dificuldade de nichar. E eu entendo completamente, gente. Eu quero dizer o seguinte hoje: bem-vinda ao clube! Se você tem dificuldade de subnichar, de trazer um nicho mais específico, de afunilar o seu público, uma dificuldade de se especializar mais, de aprofundar em um assunto, em ter um tema central para sua marca, bem-vinda ao clube! Todos nós somos multidisciplinares, a gente gosta de conversar sobre vários assuntos, mas eu quero te trazer uma outra vertente, uma outra perspectiva para você conseguir conversar de forma mais assertiva com o seu público e conseguir monetizar, conseguir trazer os resultados que você quer em cima de um produto, em cima da sua empresa, de forma mais afunilada. Quando a gente afunila, quando a gente se especializa, a gente consegue trazer essa assertividade na comunicação. Então, como fazer isso, Ju? Como descobrir? Gente, sejam muito bem-vindos todos que chegaram agora. Continuem compartilhando, gente, vocês que estão por aqui. E a primeira coisa que eu trouxe foi o seguinte: Ju, por que eu tenho que nichar? Por que eu tenho que nichar? E a primeira coisa que eu vou responder pra vocês é que você não tem que nada, gente. Ninguém tem que nada aqui, entendeu? Mas é um facilitador para as pessoas te enxergarem como você quer que elas te enxerguem, para você representar algo de forma muito mais poderosa nas pessoas. Você consegue oferecer uma solução mais assertiva para o seu público quando você começa a nichar, quando você começa a se especializar, a se aprofundar mais. Então, a primeira coisa que eu quero aconselhar vocês é a nichar, a encontrar esse lugar no mercado que seja mais afunilado. E, gente, outra coisa que acontece muito é das pessoas enxergarem que elas precisam nichar e elas entenderem também um outro lado, que é o de subnichar demais. Ju, então eu entendi que se eu nichar, se eu tiver um público certo com quem eu quero conversar, eu vou conseguir ter uma comunicação mais assertiva. Mas então eu preciso afunilar muito, eu preciso subnichar, eu preciso encontrar um nicho que seja muito específico de pouquíssimas pessoas para que eu consiga representar algo ainda maior. E aí eu quero trazer esse outro lado que é sobre subnichar. É mais fácil, sim, você pescar em um aquário, um lugar menor, do que em um mar aberto. Isso é um fato, isso é verdade. Se você vem para um nicho onde existem poucas pessoas que estão dominando aquele nicho e você consegue trazer um diferencial à tona, você de fato vai se destacar de uma forma mais eficaz. Quantos aqui moram em cidade pequena? Gente, me conta aqui. Quantos de vocês moram em uma cidade pequena? Ó, Titibit Gastronomia tá aqui. Gente, Team Ouse tá em peso. Eu fico muito feliz. Ou quantos aqui já moraram, nasceram em cidade pequena, ou tem uma família que é de cidade pequena.
um pai, uma mãe. Me contem aqui. Gente, o que acontece quando você é de cidade pequena? Ó, a Josi falou, da onde você é, Josi? Me conta. Damis falou, gente, me contem de onde vocês são. Ó, a Carla, 330 mil habitantes. Pronto, Carla, acho que você venceu, Carla. Quem mais aqui? Quem aqui tem menos? Ó, 20 mil habitantes. Titi Beach falou. Adorei, Jo. Ó, Abadia, Selma, Thay, Nath, Cleide. Todo mundo sabe o que é uma cidade pequena. Gente, quando você ó, Canoas, a Carla é... Garopaba, Abadia, 5 mil habitantes. Quem que venceu? A Abadia que venceu, né? Porque a Ju tinha falado que era 30 mil. A Abadia falou que são 5 mil. Venceu, a Abadia venceu. Gente, como que é? Então vocês vão entender o que eu quero dizer aqui com essa analogia. Quando você mora em uma cidade pequena, quando você é de uma cidade pequena, quando você compra numa padaria, gente, todo mundo sabe que você compra naquela padaria. Você corta o cabelo, você começa a namorar alguém, você casa. Todo mundo sabe que você casou. Todo mundo sabe que você tá namorando. É ou não é? Me conta aqui. Ó, Seabra, Bahia, 40 mil. Tá, e você também tá perto aí. Quando você tá numa cidade, mora numa cidade pequena, você faz qualquer coisa, gente, todo mundo vai saber. Começou a namorar, terminou de namorar, separou, casou, todo mundo fica sabendo. Por quê? Quando você tá em um lugar onde não tem muitas pessoas para que as pessoas conversem sobre elas, você fica mais conhecido. É ou não é, gente? Ó, a gente vê todo mundo o tempo todo. Exatamente, você sabe o que tá acontecendo com a vida das pessoas, você sabe se a pessoa... se aconteceu uma coisa importante, se teve um filho, todo mundo fica sabendo. Então, quando você se torna uma família, exatamente, quando você vem para uma cidade pequena, você mais facilmente é conhecido naquela cidade. E isso acontece também nos negócios, nos nichos. Quando você está num nicho menor, é mais fácil das pessoas te conhecerem. É mais fácil as pessoas te reconhecerem como um expert, como uma empresa de sapatos, como uma empresa com um produto que não existia antes. Então, ó, Abadia é uma casa, 5 mil habitantes, é verdade. Então você se torna mais facilmente conhecido. Essa é a analogia que eu queria trazer para vocês, para que vocês entendam que, sim, nichar, entrar num público mais seleto, menor, com uma quantidade menor de pessoas ali já atuando naquele nicho, é mais fácil de você ser reconhecido, de você ser conhecido pelas pessoas que procuram, que encontram, que têm interesse naquele nicho. Então, nichar, gente, de fato, ele facilita com que as pessoas saibam quem você é, para que as pessoas enxerguem o seu trabalho, aquilo que você está fazendo, que você está oferecendo para elas. E isso é muito positivo. Isso é extremamente positivo. Por quê? Porque num mundo hoje, né, tão tecnológico, onde a gente tem essa milhares de opções, onde as pessoas elas encontram muitas opções para elas trabalharem, para elas começarem a monetizar aqui na internet. Quanto mais nichado, mais você vai conseguir ser reconhecido. Então, o que acontece muito? Das pessoas olharem de uma forma contrária. Ju, mas com esse mundo gigante que eu tenho agora, de opções enormes, infinitas com a tecnologia, por que eu tenho que nichar? Por que eu tenho que nichar? E aí a gente começa a pensar no seguinte: quando você começa a nichar, você encontra uma facilidade de identificação também com as pessoas. As pessoas conseguem enxergar em você alguém mais parecido com elas. Porque se você começa a falar para todo mundo, você fala com todo mundo, para todo mundo, e você acaba virando o que? Lojas americanas, que você quer vender para todo mundo, você quer conversar com todo mundo, você não consegue gerar essa identificação de forma mais fácil. Porque as pessoas, um momento elas se identificam com você, no outro momento você está falando de coisas totalmente diferentes dela. Coisas que não conversam mais com ela, porque você quer conversar com outro tipo de público. E aí,
essa identificação, essa conexão que você pode gerar com o seu público, de falar a mesma linguagem, delas enxergarem você, alguém parecido com elas, se perde no caminho quando você quer conversar com todo mundo. Olha aí, a marca esquizofrênica, exatamente é o que eu costumo falar aqui. A marca, ela fica confusa, ela fica esquizofrênica, ela não sabe exatamente para onde que ela vai, com quem que ela conversa. Uma hora ela quer representar uma coisa, outra hora ela quer representar outra. E isso, gente, num mundo infinito de opções, vira uma confusão muito grande na mente das pessoas. Então, quanto mais você se especializa, mais você nicha, mais você funila o seu público, mais fácil você vai trazer clareza para as pessoas quanto ao que você representa. E mais fácil elas vão conseguir te identificar e saber aonde te colocar ali na prateleira delas. Entendem como é importante a gente conseguir enxergar o nosso nicho, definir o nosso nicho no meio desse ruído todo? Então vamos lá, eu quero ajudar vocês. Como escolher, antes dos 5 passos, tá? Hoje tem 5 passos para te diferenciar no seu nicho. Então segura aí, porque essa é importante para você ter certeza sobre qual nicho você está entrando. E a primeira coisa que a gente precisa entender é como validar o nosso nicho, como ter certeza sobre o nosso nicho, o público que a gente quer escolher para falar, para vender, para monetizar. E aí a primeira coisa que eu trouxe para vocês pensarem aí em qual o nicho ideal, né? Qual o nicho ideal para mim, para que eu consiga não só monetizar uma vez, mas me estabelecer naquele nicho, naquele público, como uma empresa ou como uma marca pessoal, um profissional que quer se destacar aqui, é você partir do pressuposto de 3 critérios que eu trouxe aqui. Gente, anotem aí. Anotem porque vai ajudar, tá? Então, o nicho ideal, ele tá na intersecção desses 3 critérios. 3 critérios. O primeiro deles é o fator subjetivo. O que é isso, o fator subjetivo, gente? O fator subjetivo é você olhar pra você, olhar pra dentro, enxergar quais são as minhas habilidades. O que é aquilo que eu sou bom, que naturalmente as pessoas já me elogiam, ou então que as pessoas me pedem ajuda. Sabe, o que normalmente os seus amigos, seus colegas de trabalho pedem ajuda pra você? Ou pedem um conselho? Isso é você primeiro olhar pra sua habilidade. A habilidade é aquilo que você faz, que tem facilidade para fazer, para resolver, e que realmente consegue resolver problemas. Segunda coisa, dentro desse fator subjetivo, é você olhar para você e pensar: o que eu gosto de fazer? O que me traz prazer em fazer de fato, assim? Sabe, quais são os meus interesses, quais as minhas paixões, o que eu faria que eu faria até de graça? O que eu ficaria horas fazendo? O que me traz prazer em me aprofundar, em estudar sobre aquilo? Então, são 2 coisas diferentes, entenderam? Aqui nesse fator subjetivo existe a habilidade, que é aquilo que eu sou boa, e aquilo que eu tenho interesse. São coisas diferentes, porque às vezes tem coisas que você é bom, mas que você não gosta tanto assim. Você não passaria horas fazendo, mas você é bom. Então, exemplo, a Badia falou ali, ensinando. Às vezes ela é muito boa em ensinar, mas não tem tanto prazer em ensinar. Ou então ela tem muito prazer em ensinar, mas talvez precise lapidar isso ainda. São 2 coisas diferentes. Eu, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, sou muito boa contando histórias e eu gosto de compartilhar elas, as histórias engraçadas que acontecem comigo. Ótimo que ela já encontrou ali o que ela é que ela é boa em contar histórias, e o que ela gosta, que é compartilhar elas. Isso é muito legal. Às vezes tem pessoas, gente, que gostam muito, por exemplo, de escrever. Tem muita vontade em ser escritor, por exemplo. Mas ainda não desenvolveu uma escrita boa ao ponto de ser escritor, sabe? Que tem uma escrita, às vezes, mediana, não é tão elaborada assim. E aí você vai lapidar isso que às vezes você gosta e que ainda não é uma super habilidade, assim, um super poder que você desenvolveu. No Ouse a gente fala sobre o superpoder. Então, você pode ali ficar de olho nessas questões, sabe?
O que você é bom, o que você tem habilidade, aquilo que você de fato consegue transbordar ali e conseguir alcançar, solucionar problemas. Segundo fator, eita, eu gosto muito de escrever. Exatamente, Badi, você é muito boa também. E você é muito boa nisso também, você escreve muito bem. Então você já tem esses dois fatores ali preenchidos na hora de escolher, na hora desse primeiro critério aqui, você já tem essa escrita muito boa. Segundo fator, gente, segundo critério para você escolher um nicho, tá? Essa é só uma introdução para ajudar vocês em relação ao nicho antes da gente entrar de fato nos 5 passos que vão te ajudar a se destacar no seu nicho. Segundo fator para você escolher o nicho ideal para você, que seja sustentável, rentável e que te dê esse prazer, né? Segundo fator objetivo. Fator objetivo. O fator objetivo é quando você olha agora para o próximo. Você olha para as pessoas com quem você quer se relacionar. E você pensa agora, como compartilhar algo que de fato vai transformar a vida das pessoas. É um fator objetivo de geração de valor, de gerar valor na vida das pessoas. O que você entende, o que você realmente entende, aquilo que você realmente entende, que você tem informação sobre aquilo, que transborda, que não é mais uma coisa, uma habilidade de nascença, não é mais algo que você gosta, é algo que você de fato lapidou, de fato você tem uma expertise naquilo, e aí você transborda ao ponto de transformar as vidas com aquilo. Você consegue gerar valor, você consegue solucionar o problema das pessoas com aquilo. Esse é o fator objetivo. O momento de você olhar para o outro. O que o outro precisa e que você tem ao ponto de transformar a realidade dele, de trazer uma solução de problema ali. Então, o fator objetivo de geração de valor é o segundo fator, o segundo critério para te ajudar a confirmar o seu nicho. Algo que você faz e que vai transformar o mundo, as pessoas com as quais você vai entregar aquele o seu produto, o seu serviço. Então, terceiro critério, eu não tô conseguindo ler os comentários, ele tá aparecendo cortadinho aqui. Terceiro critério, gente, para você definir o nicho ideal, ter certeza sobre esse nicho, é o fator lucrativo. Esse é o terceiro critério para você enxergar o seu nicho ideal, para você começar a trabalhar num nicho ideal, é o fator lucrativo. E aí é o momento que você olha e pensa assim, as pessoas pagariam por isso? Isso de fato me traria uma renda, né? E isso é interessante, gente, porque por mais que pareça simples, por mais que pareça algo básico do básico, é importante a gente entender isso aqui de fato transforma a vida das pessoas ao ponto delas pagarem por isso, ao ponto de ser sustentável na minha vida, de sustentar todo esse meu sonho, né? E aí isso é legal porque quando a gente traz para os negócios aqui essa nossa paixão, nossa habilidade, aquilo que a gente ama, e a gente consegue rentabilizar isso é muito forte, muito poderoso, porque a maioria das pessoas ou só pensam em um ou só pensam em outro. Quando a gente consegue encontrar esses 3 fatores juntos, né? Quando a gente consegue encontrar tanto a nossa paixão quanto a rentabilidade nisso, é algo muito poderoso. E eu acredito que eles se complementam. Então, se você tem uma paixão, se tem algo que você ama, e aí você enxerga como isso pode, de fato, transformar a vida das pessoas, você consegue rentabilizar. Então, são 3, imaginem aí, 3 bolas aqui e no meio tá o seu nicho. Aquela confirmação de que aquilo ali é o seu nicho. Então, vamos lá vocês querem saber mais sobre ter certeza do nicho? Algo importante para vocês entenderem melhor e terem certeza do seu nicho. Pesquise. Gente, você pode pesquisar o tamanho do mercado. Você pode pesquisar quais são
as palavras mais interessantes, que as pessoas mais se interessam em relação àquilo que você quer falar, em relação à sua paixão. E existem algumas ferramentas para isso, eu vou deixar para vocês, anotem aí. Existe o Google Trends, que você pesquisa ali quais são as palavras mais pesquisadas, aquilo que as pessoas têm mais interesse. Existe o Google Keyboard Planner, que é uma outra ferramenta. O SEMrush, o Keyword Tool. São ferramentas onde você pesquisa e consegue nichar ainda mais algo que você já tem interesse em falar, já tem interesse em investir por aqui. E aí, algo interessante da gente fazer sobre essa pesquisa é você parar para pensar o seguinte: quais são os meus concorrentes? Eu tenho muitos concorrentes nesse nicho. Antes de você entrar, é importante você entender sobre o seu nicho. Fazer essa pesquisa sobre se esse nicho tem vida. Se é um nicho onde as pessoas têm interesse, onde há um movimento, onde existem pessoas interessadas e pessoas interessantes falando sobre eles. Às vezes a gente fica muito focado em subnichar, em trazer esse elemento de afunilar, e a gente acaba escolhendo um nicho onde não tem movimento nenhum, não tem vida nenhuma. E aí também é um lado que a gente não pode enxergar ali uma oportunidade. Coloca esses tópicos no feed. Boa, Fê, vou colocar sim, pode deixar. Você não pode enxergar esse afunilamento como a procura de um lugar onde não tem vida, tá, gente? Se a gente é um explorador e chega numa selva, numa floresta, que tem muita vida ali, a gente acredita que ali é um terreno fértil. Então, a gente não pode ter preconceito nem em relação a mercados que são muito aquecidos, cheios de vida, onde as pessoas têm muito interesse e existem profissionais bons, porque esses mercados, eles são, na verdade, um lugar onde você pode se diferenciar a partir dos passos que eu vou trazer para vocês. Como, por exemplo, o nicho de línguas, né? De línguas é extremamente fértil, o de finanças, o profissionalizante. Esses são nichos onde existe muita vida. Então, se você traz elementos de diferenciação, você tem ali um terreno muito fértil. Se você procura um lugar onde o terreno ele é morto, não tem vida nenhuma, pode ser uma cilada também. Então, o que é o oceano azul, gente, que a gente já falou aqui? Oceano azul não é você entrar num lugar onde não tem vida nenhuma, pelo contrário, é você entrar num lugar onde as pessoas ainda têm necessidade, as pessoas têm um problema, têm uma necessidade no mercado que não está sendo saturada, e você vai lá e aproveita para proporcionar essa solução para as pessoas. Então, eu quis trazer essa observação para a gente poder entender melhor sobre esse subnichar, você afunilar melhor. Vai abrir para pergunta, Ju? Eu vou ver só se tem tempo, Paulo. Eu vou ver se eu consigo fechar aqui rapidinho. Se eu fechar menos de uma hora, a gente abre para pergunta sim. Eu só quero fechar aqui com vocês para ajudar, porque eu sei que tem muita gente que quer ter certeza sobre o nicho antes da gente entrar nos 5 passos. Acredito que dê tempo sim. No finalzinho a gente faz umas perguntas, tá bom? Então, tendo essa noção de que existe um lado muito positivo sobre você nichar, afunilar o seu público, e existe também um preconceito que as pessoas têm em relação a Ju, então eu vou nichar, vou procurar algo que ninguém tá fazendo. Quem aqui já sentiu isso? Essa preguiça de, tá todo mundo fazendo isso, não vou fazer mais. Me contem, porque eu sinto isso direto. Eu fico com vontade de fazer uma coisa muito diferente das pessoas. Eu fico com vontade de trazer algo aqui que seja super inovador. E aí, às vezes, eu vejo as pessoas já estão fazendo algo mais ou menos parecido, eu fico com uma preguiça. Só que a gente não pode entrar nesse lugar onde a gente só faz aquilo que é extremamente inovador e a gente procura um nicho que às vezes está morto, que não está saudável, que não tem ninguém interessado. Então, é importante existir esse equilíbrio. Todo mundo, eu. Gente, o que é isso que a gente tem? Essa síndrome da impostora? Será que é isso? Então, é importante a gente entender sobre a diferença de micronicho e macronicho. Eu quero fazer algo novo, mas às vezes faltam ideias. E essas ideias, elas vêm, sabe como? No movimento, quando você dá o seu primeiro passo. Você começa com aquilo que você tem e aí
o movimento, ele traz oportunidades, ele traz ideias pra gente. A gente tem que se movimentar, a gente tem que sair de onde a gente tá. Isso que quebra essa paralisia, às vezes, sabe? De ideia ou de coragem. Quando a gente tá no movimento, quando a gente diz sim pela primeira vez, as portas abrem. E isso é muito poderoso. Então eu te aconselho, viu, Paula, a se movimentar. Mesmo se você tivesse receio aí. E aí, gente, vamos lá, então, pros passos? Então, pra gente conseguir ter um tempinho pra perguntas. Vamos pros passos. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre nicho, Ju, como escolher meu nicho, a gente faz as perguntinhas no final. Melhor, né? Que a gente já vai direto pros passos. Então, vamos lá. Vamos pra... Ó, tem a caixinha de perguntas aqui, gente. Eu vou acabar perdendo se vocês deixarem nos comentários. Comentem, deixem aqui na caixinha de perguntas, que aí a gente responde no final. Então, como se diferenciar? Como se diferenciar? Vamos lá, vocês estão preparados? Anotem aí. Primeiro passo para você se diferenciar em um nicho que provavelmente já tem alguém falando, pelo menos alguém falando sobre isso. Já tem pelo menos uma pessoa que já tá ali nesse mercado. Ou um mercado extremamente acirrado, né? Acirrado. Eu não gosto de falar saturado porque há sempre um espaço para uma pessoa que tem esses diferenciais. Então, o primeiro passo para você entrar no mercado super acirrado. Quem aqui é de mercado super acirrado? Me conta. Porque a primeira coisa que você tem que fazer no mercado super acirrado é trazer como um ponto de diferenciação a sua história. Porque a sua história é a primeira coisa. Se você fala assim, Ju, não sei o que me diferenciar, é a primeira coisa que você vai ter de único, que é só seu. Então, aproprie-se da sua história. Aproprie-se do que você já passou, das suas experiências, daquilo que você já viveu. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ninguém começa do zero. Ninguém começa do zero. Você começa a partir daquilo que você já viveu, das pessoas que você já conheceu, das experiências que você teve. Às vezes você veio, Ju, mas eu tô vindo de uma outra profissão, eu sei bem o que é isso. Nunca tive nessa profissão, nesse nicho antes. Mas eu vou te falar que aquilo que você viveu até numa outra profissão vai te ajudar a se desenvolver de uma forma diferente nessa nova profissão. Aquilo que você teve, eu tava conversando isso com a Carla na nossa consultoria essa semana, né, Carla? Você tá aí, me fala. Aquilo que você viveu em outras profissões, em outros momentos da sua vida, vão ser peças-chaves para definir você como um profissional único naquela área. Porque a expertise, o produto daquela área, daquele nicho que você tá ali, outras pessoas podem desenvolver, pessoas que começaram agora também nesse nicho. Mas aquilo que você viveu, aquilo que te trouxe até aqui, os desafios que você passou, as partes difíceis mesmo que você passou e que você superou, as partes boas também, as conquistas que você teve um outro momento da sua vida, irão vir como um grande diferencial no seu posicionamento, olha, eu já tô falando o próximo tópico, na sua diferenciação no seu nicho. Então, o que é isso, apropriar com a sua história? Apropriar-se da sua história, gente, é trazer pra cá os seus elementos diferentes, é trazer pra cá lições, é trazer para suas ações ali de marca, de repente algo que você fazia antes, que você fez antes. Gente, mesmo que você esteja começando agora, Ju, tô saindo da faculdade, ou nem tô entrando na faculdade e quero empreender, aquilo que você assistiu, os vídeos que você viu, quem você acompanha, na perspectiva que você tem, de acordo com a sua criação, tudo isso vai fazer com que você tenha um olhar diferenciado para o seu público, que você traga algo novo para o seu público. E muitas vezes a gente quer anular isso. Muitas vezes as partes difíceis, ou então a transição de carreira, ou os desafios, a gente quer esquecer, a gente quer deixar de lado. E um dos grandes fatores que eu acredito para quando você for se apropriar da sua história é você ficar em paz com a sua história. Ficar em paz com aqueles pontos bonitos e aqueles que nem são tão bonitos assim, né?
para que você consiga ter esse olhar, essa perspectiva de trazer algo especial para fora, sabe? Se a gente olha com a perspectiva de preconceito, de vergonha, de comparação, quando a gente compara a nossa história com a história de outras pessoas e a gente traz uma perspectiva de comparação, onde a gente enxerga de repente a história de outro sendo melhor do que a nossa, a gente de fato vai trazer uma história fraca para as pessoas. Agora, se a gente tem uma perspectiva de carinho com a nossa história, a gente consegue trazer para cá elementos especiais sobre a nossa história, elementos super inspiradores em relação à nossa história, porque a gente enxerga como elementos inspiradores. Então, a primeira coisa, gente, isso assim, tem que estar no primeiro tópico da diferenciação de marca no nicho, é a sua história. Não negligencie isso. Faça hoje mesmo um roteiro, se lembre daqueles momentos que você acredita que vão ser inspiradores e traga eles à tona, para você conseguir trazer ali novas ações para sua marca e compartilhar ali, trazer conexão e identificação com o seu público, porque as pessoas, elas podem comprar. Existe, gente, algo muito forte hoje que é o consumo político, que as pessoas comprarem de você porque elas se identificaram com seus valores, com seu jeito ali, né, com seus diferenciais no falar, a sua perspectiva, elas se identificam com isso e elas compram de você. Então, um dos grandes diferenciais é se apropriar da sua história. Além disso, gente, se apropriar da sua história cria uma comunicação humanizada. Uma marca, uma empresa, até um profissional que vem pra cá liberal, autônomo, quando ele traz a história dele, ele cria essa conexão. Ele traz ali um inimigo comum, onde todos lutam juntos por uma causa. E isso é um dos grandes diferenciais quando você traz aqui, de repente, só um conteúdo útil por conteúdo útil, de forma fria, né? Na última live a gente falou sobre isso. Sobre você ter uma vida, você ter uma linha editorial onde você tem um espírito. Você não é só um corpo ali se movimentando, um Walking Dead se movimentando, não, você tem um espírito que move aquilo, você tem um aroma, um perfume que está impregnado em todos os seus conteúdos. Isso, gente, tem a ver com a sua história, tem a ver com a sua essência. Isso é uma das grandes vantagens, né, dos seres humanos serem diferentes, é que quando você traz o seu DNA de marca, quando você traz o seu DNA como profissional pra cá, você tem a certeza de que vai ser diferente de qualquer outro. Porque os DNAs são diferentes. Então isso é muito poderoso. E a segunda coisa, Ju, essa história tem que ser por vídeo ou pode ser por escrito? Vou aproveitar que essa pergunta eu consegui ler, porque os comentários eles estão passando rápido, eu só tô conseguindo ver metadinha assim, ó, da letra. Aí qualquer coisa vocês mandam aqui na caixinha, gente. Mas essa história, ela pode ser de várias formas, e eu até, inclusive, eu aconselho vocês a contarem essa história várias vezes. Por vídeo, por legenda. De repente, acontece um contexto no seu dia que você se lembra de um acontecimento, um episódio da sua história, e você traz de forma pincelada. No seu stories, você conta um pedacinho dela. Depois, no outro dia, você conta um outro pedacinho. Aí, depois, no GTV, você conta uma parte dela. A parte, talvez, relacional. Aí, depois, a parte profissional. Você vai contando, aos poucos, um pouco sobre você, sobre a sua história. De várias formas. Inclusive, é até importante você trazer ela várias vezes, porque a marca, o branding, ele trabalha muito esse bater nas mesmas teclas para que as pessoas consigam te reconhecer daquela forma. Às vezes, gente, a gente traz um valor aqui para as pessoas e elas não identificam no momento. Então é importante a gente trazer ele várias vezes. Ó, o Tim Ouse já sabia disso, é importante contar várias vezes. Exatamente, Jo. Que legal. Então vamos lá pro segundo passo. Segundo passo, especialidade. Especialidade. Como fazer para se destacar no seu nicho, gente? Se aprofundando. Se aprofundando num tema central. Então,
vou trazer uma pergunta pra vocês aqui. Se você tem algo sério pra ser resolvido, se você está disposto a pagar caro, se está disposto a investir tempo, tem um problema sério. Vamos lá, uma analogia aqui. Você está com uma dor em um órgão muito importante, você está com uma dor no coração, muito forte. Você vai num clínico geral ou você vai num especialista, né, de coração, um cardiologista? Quando você tem um problema sério para ser resolvido, você não vai numa pessoa que é mais especializada, gente. A gente vai numa pessoa mais especializada. E aqui nos negócios é a mesma coisa. Se você se especializa, as pessoas, quando elas estão procurando algo que seja importante, que seja sério para elas, elas vão direto no especialista. Então, qual que é o mito, gente? O mito é que quando você se especializa, você se aprofunda em um tema central para sua marca, você vai fechar portas porque você não vai falar de forma profunda sobre outras questões. Você não vai conseguir abraçar muitas pessoas. E isso, gente, é um mito, porque quando você se especializa, na verdade, você abre muitas portas para as pessoas que de fato querem investir em um especialista. Quando você se aprofunda e você sai do raso, o que é especialização, gente? É você sair do raso. E isso é muito raro aqui hoje. Gente, eu vejo as pessoas, elas querem falar de algo e elas não leem 5, 6 livros sobre aquilo. Elas pegam e copiam, falam o que as pessoas estão falando. Isso não se sustenta. Ou então a pessoa quer ser uma referência em comida, por exemplo, que a Ju é comida. E aí ela não se especializa, ela não traz aqui informações que são importantes para aquele público. Gente, se você quer falar com um público que está interessado naquilo, ele pelo menos já fez uma pesquisa. Eu, quando trago meu conteúdo de branding aqui, eu sei que as pessoas que estão interessadas no branding, elas já pesquisaram sobre marketing digital, elas já entendem sobre empreendedorismo. Então, eu não posso vir aqui contar uma coisa rasa para vocês. Algo que eu ouvi falar, eu preciso me aprofundar, pesquisar, entender bem sobre aquilo, porque eu sei que o meu público não é um público que não faz ideia de onde está se metendo. Então, quando a gente quer se tornar um especialista, um expert em algo, a gente precisa se aprofundar. Quando a gente quer dominar o nicho, quando a gente quer dominar o mercado que a gente escolheu atuar, a gente precisa se especializar. Se especializar naquilo, se aprofundar naquilo. Que significa o quê, gente? Pesquisar de várias fontes, pesquisar em todos as fontes que existem sobre aquilo que a gente quer trabalhar. Então, se especializar, gente, vale a pena porque facilita as pessoas a saberem quem você é. Para que você veio? O que você quer transformar na vida delas? O que você traz de diferente na vida delas? E você se especializando, você consegue facilitar a vida das pessoas. É como se você falasse assim: você não tá entendendo o que eu quero transformar na sua vida? Então, peraí, deixa eu te ajudar. Quero te ajudar. Então, quando você se especializa, você faz esse trabalho. É como se você facilitasse a compreensão das pessoas de quem você é, do que você representa, do que você pode fazer por elas, dos problemas que você pode solucionar para elas. E isso é muito bacana, porque também algo importante da gente entender é que muitas pessoas têm esse medo de se especializar porque elas podem ser rotuladas. Ju, mas se eu me especializar, as pessoas vão me rotular. Eu não quero ser rotulada. Não quero receber nenhum rótulo. Eu quero ser tudo, né? Ou então eu não quero ser nada. Não quero ser rotulada. Mas aí eu quero te trazer algo, quero te puxar, assim, pra você colocar os pezinhos no chão. Querendo ou não, gente, quando você traz algo que marca as pessoas, quando você quer trazer algo marcante para as pessoas e você quer, de fato, que aquela marca ali seja algo que vá ficar ali preso, de alguma forma fixado no coração das pessoas, na mente das pessoas, como, por exemplo, o seu trabalho, a sua empresa, o seu produto, você vai ser rotulado. Então, se você... Tudo bem, Ju, não quero ser rotulada, não quero significar nada para as pessoas.
Eu não acredito que ninguém aqui quer ser só mais um, quer de alguma forma passar desapercebido. Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui, elas querem fazer a diferença. Todas as pessoas que estão nessa live, elas querem vir para mudar algo, elas querem vir para representar algo, para criar algo grande, para transformar vidas, para transformar o mercado, para transformar a sua própria realidade, a realidade das pessoas que estão ao seu redor. E aí, quando você tem esse objetivo de fazer a diferença, de fazer algo diferente, de alguma forma você vai trazer uma percepção para as pessoas, você vai marcar, você vai trazer algo marcante para as pessoas. E aí, isso significa ser rotulado. Então, se isso vai acontecer, gente, eu não tô falando que isso é bonito, que isso é feio, não tô falando nada disso. Tô falando que isso acontece, que isso vai acontecer. E já que isso vai acontecer, cabe a nós fazer a parte que tá sob o nosso controle. Qual que é o nosso controle aqui? O que as pessoas vão pensar sobre a gente, isso tá fora do nosso controle. Né? As pessoas vão pensar o que elas quiserem pensar. Mas o que tá no nosso controle? Emitir os sinais certos. Emitir os sinais daquilo que a gente quer representar. Então, como que eu faço isso, Ju? Compartilhando de forma clara para as pessoas aquilo que você de fato é. Porque o que mais acontece e que as pessoas enxergam tudo isso sobre perspectiva das pessoas de uma forma muito negativa, é que as pessoas, às vezes, elas se confundem na comunicação e elas comunicam algo que elas não querem comunicar. E aí, eu recebi esses dias na caixinha de perguntas, não sei se vocês acompanharam, me falem aí, mas eu recebo isso direto, gente, por direct. Ju, eu tô comunicando algo que eu não quero comunicar, as pessoas eu não tô conseguindo falar aquilo que eu quero falar, eu não tô conseguindo representar aquilo que eu quero representar para as pessoas. Eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir estabelecer uma comunicação onde eu consiga falar com clareza aquilo que eu quero falar. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente se perde nos sinais, a gente finge que não existe essa questão de perspectiva da outra pessoa. A gente fala o quê, gente? Eu comunico o que eu quero e você interpreta do jeito que eu quero. O que a pessoa interpretou tá por conta dela. Eu sou responsável pelo que eu falo, não sou responsável pelo que as pessoas recebem. Quem aqui já ouviu isso? E aí, gente, essa questão de você não ser responsável pelo que as pessoas recebem de uma forma irresponsável, onde você fala, o problema é dela se ela não entendeu, o problema é dela se ela não quis, se ela não me enxerga do jeito que eu sou, é algo que foge do que o branding proporciona. Porque o branding, o que a gente faz? A gente entende que a comunicação, ela tem tudo a ver com os sinais que você emite, com a comunicação que você passa para as pessoas. É claro, gente, é claro que vão ter pessoas que não querem entender nada de bom mesmo. Tem gente que não tá afim de entender nada de legal, de enxergar nada de legal nas coisas. É claro que tem gente que é assim difícil. Mas a gente tá falando aqui para quando você for ali conversar com pessoas que estão com a cabeça aberta para te entender, que tem pessoas ali que estão com a cabeça aberta para solucionarem os problemas dela, que estão interessadas em investir em algo que vai ajudar a transformar a vida delas, a realidade delas. Essas pessoas, gente, elas estão ali com a mente, cabeça, coração abertos. E aí, quando a gente tiver nessa oportunidade de ajudar, de transformar a vida das pessoas, a gente precisa trabalhar os sinais que a gente emite, para que a gente consiga comunicar tudo que a gente tem para oferecer. Entende como é que é importante a gente trazer essa consciência de que tudo em nós comunica? Ó, Manu tá aqui, que bom, Manu! Essa consciência, gente, esse conhecimento é algo muito precioso. E o conhecimento é o seguinte, Ju, então eu vou ter que usar agora disso e ter que ficar preocupado em todos os sinais que eu emito? Gente, conhecimento é o seguinte, conhecimento você escolhe se você vai usar ou se você não vai usar. Essa é a liberdade do conhecimento. Não significa que você garantiu um conhecimento, adquiriu um conhecimento e agora você é obrigada a usar. Não, você entra na liberdade de poder usar, de querer usar ou não. E aqui o meu papel é trazer esse conhecimento de comunicação para vocês. É trazer essa consciência de que tudo em nós comunica, os sinais que a gente emite. Muitas vezes isso tá, gente, no nosso tom de voz.
Ou então, no jeito que a gente se expressa. Existe um livro que eu amo, que fala que é Comunicação Não Violenta. E ele fala justamente sobre essa estratégia para que você consiga ter maior empatia, para que você comunique algo que você quer, de repente, que a pessoa que convive com você mude de uma forma em que ela entenda, que ela receba, ao ponto dela ser transformada de acordo com aquilo que você fala. Então, existem estratégias na comunicação que facilitam com que a gente tenha um relacionamento melhor com o nosso público, né, com o nosso nicho, voltando, e que a gente consiga mostrar para as pessoas aquilo tudo que a gente tem, para que a gente consiga transbordar e colocar a nossa melhor versão à tona, para fora, para que elas conheçam. E esse é o meu papel aqui. Então, quando a gente passa a até conversar sobre isso, sobre rótulos, sobre perspectiva das outras pessoas, é para que a gente tenha essa consciência de que existe sim uma parte que nos cabe e que a gente pode ter controle, não é o fim do mundo. A pessoa que me mandou a caixinha, ela falou assim: Ju, tô pra desistir. Eu falo, ninguém me entende o que eu quero falar, tô pra desistir. Então eu quero aqui falar pra você, não desista. Existe estratégia, existe técnica pra isso, inclusive tem como você se aprimorar muito nessa comunicação. Então a gente precisa ter esse conhecimento para poder usar quando a gente precisar, quando a gente tiver essa falha, esse ruído. Principalmente, gente, porque clareza é a grande ferramenta do momento. O ruído de comunicação está gigante, principalmente porque existem muitas marcas falando todas ao mesmo tempo. Então, a que tiver mais clareza, o profissional que tiver mais clareza, quando vier aqui mostrar para que ele veio, é o que vai conseguir a atenção das pessoas, é o que vai conseguir se destacar, se diferenciar no nicho dele. Então vamos para o próximo tópico? Vocês estão gostando, gente? Me conta. Me conta se vocês estão acompanhando, se vocês estão gostando. Vamos para o próximo tópico para ver se eu consigo abrir para perguntas. Ó, me mandem coraçãozinho aí se vocês estiverem gostando. Acho que a gente podia fazer um momento da selfie, né? Que aí, se vocês gostarem, no final vocês postam um print, momento do print. Pode ser? Eu vou sorrir aqui. Se vocês estiverem gostando, vocês tirem o print. E isso me ajuda muito, gente, esse compartilhamento. Ó, que bom. Estão gostando? Momento print, então, aconteceu. Deixa eu tirar também, para eu lembrar de vocês aqui. Então vamos lá pro próximo tópico, gente. Próximo tópico é um tópico muito bacana, que é justamente... Vou pegar algum de vocês aqui. Gente, se vocês quiserem me pegar na saída, vocês me falam, tá? Me avisem antes. Mas esse é um tópico importante, eu tinha que trazer. Ele faz muita diferença em todas as consultorias, as mentorias, todas as marcas que eu trabalho. Esse é um tópico que faz muita diferença, muita. Que é nada mais, nada menos do que a consistência. Consistência. O que é essa tal de consistência, Ju? Que tanto pega na gente, que tanto dificulta a nossa vida, o nosso trabalho. Gente, consistência nada mais é do que uma frequência bem definida. Uma frequência bem delimitada. Então, às vezes as pessoas elas já se traumatizam com a consistência, porque elas imaginam o quê? Que elas têm que postar todo dia, toda hora, elas têm que fazer isso todo minuto, todo segundo, e que elas têm que trazer pra cá conteúdo toda hora, e elas sofrem uma ansiedade. Vamos combinar que essa consistência, ela tende a trazer uma ansiedade pra gente, né? Principalmente quando se trata de criação de conteúdo aqui para as nossas marcas. E aí eu quero trazer um alívio para vocês, gente. Consistência, ela é uma frequência bem delimitada, onde você não necessariamente vai postar todo dia, você vai fazer a frequência que você mais se identifica, de acordo com a sua realidade. Isso é consistência. Então, se você determina que a consistência da sua marca vai ser segunda, quarta e sexta eu vou fazer post, ótimo. Se você fala assim, toda terça-feira eu vou criar um vídeo, isso é consistência. Ah, Ju, uma vez por dia eu vou fazer o story rapidinho,
Isso é consistência. Ju, consigo fazer 3 vezes por dia. Maravilha, fazer 3 stories por dia é o nosso objetivo aqui. Mas se você conseguir menos, não tem problema, gente. Consistência é você cumprir com uma frequência. É você comunicar para o seu público o que eles podem esperar da sua marca. É você alinhar as expectativas. Anotem isso aí, gente. Consistência é um alinhamento de expectativas. É você ser uma marca coerente, onde você fala: toda segunda-feira eu vou fazer um vídeo, toda quarta-feira vai vir um post sobre dicas disso e toda sexta-feira vai acontecer isso. Quando você delimita essa frequência e você cumpre com essa frequência, você supre a expectativa das pessoas que você criou. Elas sabem o que esperar de você. Além delas saberem o que esperar de você, elas sabem que você é uma pessoa coerente, uma marca pessoal, um profissional ou uma empresa coerente, porque você cumpre com a sua palavra. Você é confiável. Gente, a consistência, ela traz credibilidade. Olha que poderoso isso. A consistência, ela cria um relacionamento confiável, você com a sua audiência. Então, qual que é o truque aqui, gente? Qual que é a estratégia para você que é marca pessoal, um profissional liberal e você quer construir esse branding para sua marca, onde você cria um relacionamento de confiança, de credibilidade, onde as pessoas elas investem em você, elas confiam o dinheiro, o tempo delas para investir no seu produto, no seu serviço, em tempo com você aqui na live, em assistir o seu vídeo, em comentar no seu post, em saber que você vai postar. Quando você cria essa credibilidade, essa consistência, ela dá essa credibilidade. Da pessoa saber, segunda-feira tem post lá da Ju, eu vou lá ver. Quinta-feira tem live da Ju, eu vou lá ver. Então você começa a criar também, a gente aqui com a consistência, um hábito. Você cria um hábito com a sua marca, isso é muito poderoso. Você cria um mecanismo ali, até neurológico, depois a gente fala mais sobre isso, onde as pessoas elas sabem o que esperar de você, elas te acompanham de perto, elas começam a confiar em você, e isso gera credibilidade. Então a consistência ela é um dos fatores primordiais para você se destacar no mercado. Até porque a grande maioria das pessoas não conseguem ser consistentes. Então se você é consistente, você já se destaca só por isso. Né? Então você, sendo consistente, você se destaca porque você cria credibilidade, confiança, você cria uma marca coerente, você se torna um profissional onde as pessoas querem e têm vontade de investir em você. E além de tudo, você se destaca também, porque a grande maioria não consegue ser consistente. Anotado, gente? Vamos pro próximo tópico pra gente ver se consegue fazer umas perguntas? Quarto passo para você ser uma marca que se destaca no seu nicho. Apresentação. Apresentação. O que é isso, Ju? Isso é muito genérico. Vou explicar para vocês. A apresentação, ela envolve, de fato, a sua imagem, que é o quê? A sua identidade visual, o jeito que você se organiza ali, de repente, na sua criação de conteúdo, como você prepara tudo aquilo que você quer oferecer para sua audiência, para o seu público. Por quê, gente? Isso é essencial? Não, a gente está falando aqui de como se destacar. Como se destacar. As pessoas estão cada vez mais vindo para cá com o seu trabalho. E o branding, ele traz exatamente esses elementos de diferenciação, que é algo extra. Vão ter muitas pessoas vindo para cá. Cada vez mais está só começando, gente. Instagram, criação de conteúdo, tudo isso que a gente está vivendo aqui está só começando. E como que você vai se destacar? Quando as pessoas perceberem que você tomou tempo para se arrumar para vir aqui falar com elas, que você tomou tempo para criar um feed organizado. É isso que vai fazer você vender? Não. Eu não falei isso? Essa live não é sobre isso. A gente já fez live aqui sobre vendas, a gente faz conteúdo sobre vendas, não é isso que vai fazer você vender, mas é isso que vai te destacar, te diferenciar no seu nicho. Porque lembra que tudo em você comunica? Tudo em você comunica. Então, se você tem uma foto boa aqui nesse universo, que é um universo de
um banco imagético, o Instagram é um banco imagético. Se você traz uma foto boa, uma imagem boa, se você traz aqui um vídeo de boa qualidade, se você traz uma música de fundo, se você fala com clareza, sem ruídos na sua comunicação, as pessoas param e falam assim, caramba, ela parou para ter esse cuidado. E nessa ferramenta que é o Instagram, onde é focado em imagem, se você capricha ali na sua imagem, na sua apresentação, na sua foto, na organização da sua legenda, tudo isso, a apresentação em si, isso vai além, tá, gente? Porque aqui o Instagram, ele é uma ferramenta de banco imagético, que nem eu falei pra vocês. Então a imagem, ela conta muito. As pessoas querem ver foto bonita, as pessoas querem ver um feed organizado, elas querem. Mas isso se expande. A sua metodologia. Se você é uma pessoa que fala de forma confusa, se você traz um produto, você é alguém que presta um serviço, um advogado, você vende uma consultoria, uma mentoria, e é uma coisa desorganizada, você não sabe exatamente o que falar, não tem uma metodologia por trás, você acaba perdendo. Mas se você tem uma metodologia por trás do seu serviço, por trás do que você comunica aqui, e isso fica claro para as pessoas, você traz isso como um diferencial. Se você para pensar na ordem, sabe? Se você para pensar também no seu site onde você vende o seu produto, no site onde você entrega ali aquilo que você quer monetizar, e você traz essa ordem, você traz uma plataforma que flui. Não significa só estética, significa também, gente, uma clareza, algo que seja clean, que seja limpo, que facilmente a pessoa clica, ela compra. Facilmente ela clica, ela consegue uma assistência. Isso tudo é apresentação. E não significa que você tem que pagar caríssimo por isso, gente. Não tô falando disso, tá? Com um aplicativo, um InShot, um Mojo e um tempinho a mais, você traz uma apresentação bacana aqui. E as pessoas, elas reconhecem esse tempinho a mais. Sabe? Você ter pensado nas cores que você usa. Eu já fiz um post sobre cores. Você ter pensado com carinho e usar sempre as mesmas cores faz a pessoa parar pra pensar assim, caramba. Lá no inconsciente, sabe? No inconsciente a pessoa pensa, ela se dedicou um pouquinho a mais que as outras pessoas. Sabe? Faz sentido aí pra vocês, gente? Faz muito sentido quando você pensa em se destacar no mercado. Faz muito sentido quando você pensa em se destacar no seu nicho. Um nicho acirrado. A gente tá falando aqui, gente, de mercados, de marcas aqui que estão entrando pra vencer, né? A gente não tá falando aqui, você quer vender de vez em quando? Você quer criar um cliente, talvez? Não. A gente tá falando aqui de marcas que estão dedicadas 10 horas da noite numa quinta-feira, porque elas querem vencer, elas querem transformação de realidade na vida delas e na vida das outras pessoas. Eu tenho certeza disso. Então os detalhes importam, sabe? A apresentação aqui importa muito. A apresentação é a forma como você explica também. Se você parou para fazer um roteiro, eu tô aqui, de olho no meu roteiro porque eu não quero esquecer de nada. Se você parou para pensar quais palavras eu vou usar para ficar mais claro para as pessoas, a sua didática, tudo isso é uma forma de você se destacar. Inclusive a sua didática sendo única, só você fala do jeito que você fala, também é uma forma de se destacar. Pode vir aqui na apresentação. Então, é uma forma, gente, de você parar para fazer com que o cliente te enxergue nesse bolo gigante de tantas marcas, de tantos profissionais, de tantas empresas. E a gente tem que entender que isso traz um posicionamento para o cliente. O que é o posicionamento? É o lugar onde o cliente vai nos colocar ali no mercado, onde a gente está na cabeça dos clientes, onde ele vai colocar a gente, onde ele enxerga a gente. Então, a gente precisa ter esse posicionamento muito claro e esses detalhes, eles fazem com que a gente tenha esse posicionamento muito claro. Quinto passo, gente, quinto passo que eu trouxe para vocês, para que vocês se destaquem no nicho de vocês. Cultivem a sua comunidade. Cultivem a sua comunidade. O branding, ele trabalha comunidades de marca. O que é isso, gente? É você se relacionar com as pessoas. É você criar ali pessoas que fazem parte
Ó, vai ficar salva? Vai ficar salva, Carlene. Pode ficar tranquila. Vai ficar salva sim essa live. Comunidade, cultivar a sua comunidade, você dá atenção para as pessoas, nos detalhes. Sabe, uma das coisas que eu mais sofro é em não conseguir responder todos os directs todos os dias, porque eu sei a importância deles. A gente precisa ter consciência de que quando você cria uma comunidade, quando você cria um relacionamento com as pessoas, você de fato cria algo sólido. Sabe? Quando a gente pensa só no vender agora, quando a gente pensa só no nosso benefício próprio, a gente cria algo momentâneo. A gente pode até criar algo que vai vender naquele momento, uma promoção, aquele hack, né? Que fala que são as estratégias de como crescer aqui no Instagram. Você polemiza, né? Vou polemizar aqui para mais pessoas me conhecerem. Pode até funcionar para você conseguir um alcance maior, mas isso é branding, gente? Não. Isso não é branding. Branding é você criar relacionamentos sólidos, você fidelizar sua audiência, criar uma audiência que de fato te conhece, de fato te entende, abraça a sua causa, te indica, te defende quando for preciso. Isso é uma comunidade. A comunidade, ela é feita de interesses recíprocos. Porque você oferece, você tem interesse aquelas pessoas têm interesse em você porque elas vêm receber do seu conteúdo, do seu produto, daquilo que você tem para oferecer, você entrega valor para elas. E assim também, essa comunidade, ela ao mesmo tempo, ela te ajuda a deixar um legado de marca. Então, é um ciclo, ela é retroalimentada. A comunidade, ela é tanto alimentada de valor, com você alimentando as pessoas que estão ao seu redor, com valor, com solução para o problema delas, quanto elas também te ajudando ali a deixar um legado de marca. Te indicando, te defendendo, abraçando a sua causa, sabe? Compartilhando, de alguma forma retribuindo tudo aquilo que você entrega para elas. Com comentário, estando presente, com uma curtida, com um salvamento, com compartilhamento. Isso é criar uma comunidade. É quando você entende aquelas pessoas e aquelas pessoas te entendem. Isso tem a ver com relacionamento, gente, com backstage, com você responder direct, com você responder ali os comentários. Isso é muito poderoso, isso é muito poderoso. Então esse é um grande diferencial no seu nicho. Vamos então para as perguntas? Vamos para as perguntas, então? Encerramos para que não fique muito longa a live. Encerramos os 5 passos, 5 estratégias de diferenciação para o seu nicho. Vou abrir então para as perguntas, gente. Deixa eu abrir aqui para as perguntas de vocês. Como tornar... Peraí, vou abrir. Como tornar interessante o perfil de um editor de vídeos? Juan, você trabalha com brand sense na sua mão. Sabe o que é isso? Brand sensorial? Você trabalha com emitir sensações, emoções para as pessoas, através da música, através da imagem. O brand sense, ele trabalha os 5 sentidos, né? Todos os nossos 5 sentidos. Mas quando você vem para cá, para uma ferramenta como o Instagram, que tem um audiovisual muito forte, você consegue trabalhar isso por meio dos vídeos. Você vende emoção, você consegue gerar emoção para as pessoas. Então, você conseguindo mostrar para as pessoas que você tem essa sensibilidade para escolher, de repente, uma imagem de uma pessoa muito feliz conquistando algo, depois uma imagem, de repente, de uma lágrima caindo e colocar isso no ritmo certo da música e transmitir isso em uma mensagem e tocar verdadeiramente as pessoas, você se destaca, sem dúvidas, nesse lugar de edição de vídeos. Essa é uma dica para você se destacar no seu nicho, se diferenciar no seu nicho. É muito poderoso, gente. O vídeo é algo fenomenal. Quero investir em semijoias delicadas, mas não está definido. Não definiu o seu nicho ainda? Acho que é isso, né? Bonita Maria, semijoias. Deve ser. Me confirma aí depois. Mas o que eu entendi foi que ela não definiu ainda o nicho dela, né? E uma das estratégias para você definir seu nicho é pesquisar.
pesquisa. Gente, é muito mais fácil quando você tem o público certo e aí você precisa encontrar o produto para vender para ele, do que você primeiro ir no produto e depois ter que ficar procurando cliente, procurando público. Então, escolha primeiro qual vai ser o seu público. Faça uma pesquisa de quem é o seu público, quem é esse nicho, qual é esse nicho que você quer atingir, quem são essas pessoas que você quer atingir. E aí vai ser mais fácil você escolher qual é o seu produto. Vamos para a próxima. Sou iniciante no design de sobrancelhas, não sei como conquistar clientes. Design de sobrancelhas. Tem muitos conteúdos interessantes que a gente pode trabalhar com design de sobrancelhas. O antes e depois, você mostrar às suas clientes como que era, até falando em autoestima delas, antes da sobrancelha delas se tornarem sobrancelhas desenhadas. Para conquistar clientes, uma forma é você começar com o quê, gente? De repente um sorteio do seu produto. O sorteio do seu produto, ele traz essa opção onde as pessoas elas vão marcar outras, elas vão passar a te conhecer. Oferecendo o seu produto para influencers, oferecendo o seu produto para pessoas que tenham já uma audiência. Trazendo conteúdos para diferentes formatos de rostos, exatamente. Então você pode primeiro trabalhar no seu conteúdo, porque é importante a gente ter a casa bem arrumada para depois convidar e trazer os clientes, né? Então primeiro trabalhe o seu conteúdo, o seu Instagram, para depois investir em conquistar mais clientes, mais pessoas. E aí como você pode fazer isso? Sorteio, oferecendo o seu trabalho como permuta para pessoas que já têm uma audiência. Vamos para mais. Vamos para Carla. O que você acha dos clientes pedirem para seguir no perfil pessoal? Acho que não tem problema nenhum. Nenhum, pelo contrário, eu acho ótimo. Eu acho ótimo porque isso vai humanizar ainda mais a sua marca. Isso vai fazer com que eles se conectem ainda mais de você. Gente, eu vou me abrir aqui para vocês. Eu compro de quem é meu amigo. Eu compro de quem eu conheço, que eu gosto. Então, quanto mais a gente conseguir trazer esses elementos pessoais para nossa marca, melhor. É ótimo. Aceita, faz amizade. Se a pessoa se a pessoa se identificar, vai ser incrível, você ainda vai ganhar uma amizade. Olha que bom, acho que tem que aceitar sim. Ju, ainda não sei com quem eu falo. Confeitaria funcional. Se falo com quem abre mão de tudo pelo corpo perfeito, ou se falo pra... Tem como eu ver o resto? Ou se falo pra quem está se libertando da... não consigo ver o resto. Ju, me manda. Ela é Team Ouse, né, Ju? Me manda lá no nosso grupo dos alunos. Né? Me manda. Ou me manda também quando a gente faz... Na aula de persona. Na aula de persona que a gente define com quem que você vai falar... Escreve lá no comentário, escreve tudo que você tem dúvida, pode me mandar, que eu vou me dedicar um tempão pra te responder, tá? Pode deixar, Ju, me manda lá. Titbit Gastronomia, Team Ouse, pode me mandar lá, amore. Então só mais uma, a última, tá, gente, pra gente encerrar. O Paulo, Ju, para quem está começando agora, como agregar valor a algo que ainda não se escolheu como nicho? Paulo, você pode começar, sabe fazendo o quê? Compartilhando aquilo que você tem interesse, aquilo que você sabe. Me conta depois o que você gosta de fazer, o que você gosta de estudar, o que você é expert, né? O que é aquilo que você quer entregar valor? Que nem a gente falou aqui no começo. Pensa naqueles 3 círculos e responde eles e compartilha eles. Compartilha o primeiro e o segundo, né? Que o terceiro é sobre monetização, sobre rentabilizar. Mas o primeiro ali, das suas paixões, as suas habilidades, compartilha isso com as pessoas. Você vai ver que as pessoas vão começar a ser atraídas por isso. Gente, quando a gente prepara o nosso jardim, as borboletas vêm. E é muito mais fácil a gente preparar o nosso jardim e receber as borboletas do que ficar caçando borboleta. Essa é a grande estratégia.
do branding. É a gente trabalhar aqui o nosso relacionamento, a nossa comunicação, que as borboletas vêm. Combinado, Paulo? Pega esse ponto, esse primeiro ponto que vai te ajudar muito, que é o ponto onde você enxerga aquilo que você tem para oferecer. Depois pega o segundo ponto, aquilo que as pessoas precisam e começa a compartilhar. Começa a agregar valor. E aí você vai escolhendo o seu nicho, vai sentindo o que as pessoas mais gostam, vai pesquisando. Combinado, gente? Então é isso. Muito obrigada pela companhia, viu? Fiquei muito feliz com a companhia de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. É uma honra, mesmo. Obrigada pela companhia de todo mundo. E a gente se vê quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem tem live de novo. Combinado? Me comentem lá se vocês quiserem que a live da semana que vem seja um desses pontos pra gente poder estudar mais sobre esses pontos. De repente, comunidade. Ju, como fortalecer, como criar minha comunidade. Todos esses pontos. Consistência. Comenta lá embaixo. Comenta aqui quando eu soltar no IGTV qual o tema que vocês querem. Se vocês querem que seja um desses temas dos 5 passos pra gente conversar na live de quinta-feira que vem. Team Ouse, tô muito feliz de vocês estarem aqui, viu? Bianca, Carlene, Ju, Carla, Ju. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Todo mundo. Ó, tô vendo todo mundo aqui agora. Obrigada, gente. A gente se vê na quinta. E se vê também nos conteúdos ali. Tchau!